diz assim: quem está entre os vivos tem esperança. Até o cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Versículo 5: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Amém? Amém? Senta e glorifica o Senhor. Se você veio para glorificar, glorifica o Senhor. Meus amados, a palavra de Deus, ela não nos deve nada. Não há nada que a palavra de Deus não possa abordar. Não há nenhum assunto na nossa vida, ou no nosso trabalho, ou na empresa que nós trabalhamos, ou entre os nossos amigos, que a Bíblia, que a palavra de Deus não fale nada a respeito, nos orientando, às vezes nos exortando, e às vezes trazendo edificação para a nossa vida. Nós só precisamos deixar a palavra de Deus falar conosco. E um homem com a maior sabedoria de toda a história bíblica, ou de toda a história da humanidade, um homem chamado Salomão, que a Bíblia diz que ele recebe de Deus algo tão precioso, tão especial, que ninguém no mundo nunca mais recebe esta preciosidade, que é a sabedoria que vem da parte de Deus. Certa feita, Salomão orou ao Senhor, consagrando o templo do Senhor a ele, dizendo: Deus, esta casa eu estou consagrando ao Senhor, e se alguém dos seus filhos estender a mão para esta casa, mesmo que ele estiver viajando longe, mas ele estender as mãos para esta casa, que o Senhor responda à oração dele, que o Senhor atenda ao pedido dele. Deus, mesmo que não seja teu filho, seja estrangeiro, viajante, mas se ele se lembrar desta casa, quando ele pedir, que o Senhor possa responder à oração e o pedido dele. Certa feita, após Salomão acabar de orar e falar com Deus, aí o Senhor aparece a Salomão, e o Senhor diz a ele: Salomão, pede-me o que é que você quer, e eu lhe darei. Olha só que oportunidade. Na Bíblia, pouquíssimas pessoas tiveram essa oportunidade. Os mais lembrados são Salomão e aquele jovem chamado cego de Jericó, ou Bartimeu. Certa feita, Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus mandou buscar o homem, o jovem, e perguntou para ele: o que é que você quer que eu te faça? Você já teve a oportunidade de pedir para Deus, de oferecer a Deus, ou de dar a Deus algo tão especial, do qual Ele também tem te dado? Já ofereceu para Ele o seu melhor culto? Já ofereceu para Ele o seu melhor glória? Já ofereceu para Ele o seu melhor louvor? Porque Ele, quando vai te dar, ou Ele te dá a oportunidade de falar o que quer, ou Ele te dá o melhor que Ele tem reservado para você. Salomão então poderia ter pedido qualquer riqueza na terra, ou qualquer das riquezas celestiais. Ele teve a oportunidade de dizer qualquer coisa que ele sonhasse. Imagine se fosse hoje você, Deus apresentar a você à noite, durante o seu sono, em sonho, e dizer: pede-me o que você quer, Leanderson, que pela manhã vai cumprir na sua vida. Qual seria o seu pedido? Qual seria a sua oração? O que é que você desejaria colocar diante de Deus? Salomão agora recebe aquela palavra e ele diz: Deus, eu quero sabedoria para poder julgar o teu povo, para cuidar do teu povo, para orientar o teu povo a andar no caminho correto. Deus olha para Salomão e diz: olha, tendo visto que você não pediu riqueza, que você não pediu ouro e nem prata, eu te darei sabedoria na terra, e ainda te darei do ouro e da prata, o mais precioso que eu tenho para aqui na terra.
Meus amados, sabe o que é que às vezes não recebemos? É porque a ganância, é porque o egoísmo, é porque o egocentrismo, é porque algo que está dentro de nós fala mais alto que o Espírito de Deus em nós. Salomão não falava por ele mesmo, mas pelo Espírito que habitava nele. Por que é que você não ora pelo Espírito? Por que é que você não pede Deus para te orientar, o Espírito Santo para te ensinar a orar e para poder pedir a Ele? E agora Salomão, escrevendo o seu livro com o título de Eclesiastes. Eclesiastes remete a uma vida de serviço e adoração ao Senhor. Então Salomão estava dizendo, escrevendo para aqueles que o adoram, para aqueles que o adoram a Deus. E quando ele chega aqui no versículo 9, ele começa a falar das deficiências, das fraquezas e do destino que o homem terá. Sabe por quê, irmão? Tem gente que pensa que é melhor do que o outro. Tem homem que pensa que é melhor que outro homem, mulheres que pensam que são melhores que outras mulheres, e Salomão estava dizendo isso: olha, o futuro de todos serão iguais. Versículo 2 ele diz: todos partilham de um destino comum, ou seja, o destino meu será o mesmo que você. Os antigos já diziam que a terra vai destruir todos nós, que todos nós perderemos a fragrância do perfume importado, todos nós perderemos a fragrância do bom sabonete do banho, ou das essências que usamos em nós. O nosso destino é ir para debaixo da terra, porque a Bíblia diz que do pó nós viemos e retornaremos para lá. Então Salomão estava dizendo: todos terão o mesmo destino. O que acontece com o homem de bem, acontecerá com o homem de mal. O que acontece com quem teme, também acontece com quem não teme. E aí no versículo de número 4 ele diz: mas quem está entre os vivos, ainda há esperança. Em outra tradução diz: enquanto há vida, há esperança. Lendo esse texto hoje que Deus havia me dado, eu fiquei pensando em Salomão com toda a sua sabedoria e grandeza. Parece que Salomão conheceu todos os membros da Bíblia Sagrada. Dá a impressão que Salomão conheceu a vida de José, porque José, ele nasceu em uma família de muitos irmãos, em uma família de patriarcas. Ele nasceu em uma família onde havia promessa de Deus sobre eles. Ele nasceu em uma família onde a palavra de Deus estava sobre o seu pai e posteriormente passaria para o seu irmão mais velho. Ele nasceu em uma casa onde ele deitava para dormir e Deus revelava os projetos de Deus para a tua vida. Ele nasceu em uma família onde ele olhava para o céu e Deus mostrava ali visões proféticas do que aconteceria com ele. Mas daqui a pouco seus irmãos pegam ele, joga dentro de uma cisterna, diz para seu pai que ele está morto. Daqui a pouco ele é vendido como escravo. Daqui a pouco ele é levado para o Egito. Lá no Egito ele se torna mordomo da casa de um homem rico e depois é acusado de adultério e agora é levado para o cárcere interior do Egito. E eu penso que parece que Salomão estava acompanhando a história de José. José lá no cárcere interior. Estudiosos dizem que o cárcere interior, ele fica por baixo do palácio e todo tipo de excremento e de esgotos caíam ali. Era a pior das cadeias que existia na época. E parece que eu fico imaginando Salomão vendo José lá, com todas as promessas, com todas as visões, com todos os sonhos, mas agora vivendo um momento que lhe parecia não ter esperança, que lhe parecia que não iria melhorar, que lhe parecia que nada iria dar um jeito naquela vida miserável e pobre que ele estava vivendo.
Um dia 2 homens tiveram sonhos, o padeiro e o copeiro. O copeiro contou o sonho, ele diz, vai ser restituído a sua posição. O padeiro contou o sonho, ele diz, a tua cabeça será cortada. E quando aconteceu, ele chegou para o copeiro e diz, não te esqueças de mim. O copeiro voltou a servir Faraó, mas nunca mais lembrou de José. Ele continua preso. Ele continua com uma vida que não lhe dava nenhum sinal de esperança. Ele continuava com uma vida que nada lhe dizia que iria dar certo. Mas daqui a pouco, da noite para o dia, Deus muda a história de José. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Faraó não quis tirar José da prisão. Potifar não quis retirar a acusação sobre José. A mulher de Potifar também não quis desmentir a mentira dela. Então Deus visita Faraó em sua câmara de dormir e lhe dá um sonho que ninguém pode interpretar a não ser o próprio José. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai criar situações para lhe mostrar que ainda há esperança. Deus vai tocar em pessoas para lhe mostrar que ainda há esperança. Quando o mentiroso não desfazer a mentira, quando o acusador não tirar a acusação, quando o patriarca, quando o rei não quiser tirar você da prisão, Deus visita e cria situação para provar que ainda há esperança. Parece que Salomão conheceu Bartimeu, ou filho de Timeu. Quando ele escreve isso aqui, é o mesmo que ele estivesse dizendo nos ouvidos de José: José, teus irmãos te venderam. José, tu foi jogado dentro da fornalha. José, você foi abandonado por todos. José, você está fora da tua família. José, você está preso. Mas ainda há vida. E se tem vida, tem esperança. É o que ele estivesse dizendo: não desista de viver, porque a vida te revela esperança. Diz para o teu irmão, por favor, e se for possível no ouvido dele: enquanto há vida, há esperança. Diga para ele: até um cachorro vivo vale mais que um leão morto. De que adianta ser feroz? De que adianta ser o rei se está morto? De que adianta ser o bonitão? De que adianta ser o mais preparado se a vida lhe foi roubada? Ele está dizendo que enquanto há vida, há esperança. Se você está aqui nesta noite, se você está adorando a Deus nessa noite, se existe fôlego em as suas narinas, se o teu coração ainda bate, se o teu cérebro ainda funciona, é porque tem vida, é porque tem vida. E se tem vida, tem esperança. Acredite que Deus irá dar um jeito nessa tua história. Eu fico imaginando, parece que Salomão conheceu Bartimeu. Sabe da história de Bartimeu? Ou do filho de Timeu? Tão miserável que nem o nome é citado. Você já teve a impressão que o seu nome foi riscado do caderno de alguns? Já teve a impressão de que fizeram questão de esquecer sua história? Esse cego de Jericó era filho de um homem rico. O seu pai era general. E o seu pai tinha posses. E tinha um bom salário de aposentadoria. Mas o Império Romano tomou tudo de Timeu, que era o pai daquele cego de Jericó. Sabe o que acontece? Um menino que tinha futuro se tornou mendigo. Sabe o que acontece? Alguém que iria vestir roupas boas começou a vestir trapos. Sabe o que aconteceu? Alguém que poderia comer nas melhores mesas os melhores alimentos, agora estava vivendo de esmola. Sabe o que acontece? Alguém que poderia ser reconhecido em meio à sociedade, agora estava sendo esnobado, pedindo esmola pela rua. Mas parece que Salomão conhecia a história desse jovem. E a impressão é que Salomão soprou no ouvido dele dizendo: filho de Timeu, você ainda está vivo. E se você está vivo, é porque existe esperança. Parece que Salomão conhecia uma história triste como essa.
Assim como talvez Deus conheça a tua história, ou melhor, assim como Deus conhece a tua história. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei quais são as misérias e os problemas que você está enfrentando. Não sei quais são os seus dilemas. Eu não sei qual é a enfermidade, qual é a dúvida, qual é o problema. Mas eu quero te dizer que se há vida, há esperança. Que se está vivo, tem esperança. Que se tem fôlego, se adora, se serve. É porque ainda tem jeito. Esse problema tem solução. Essa doença tem cura. Essa doença tem cura. Essa dor será sarada em o nome de Jesus. Um dia Jesus vai passando pela rua. O jovem não podia ver, mas ele escutava perfeitamente. Sabe o que eu aprendo? Talvez você não sabe cantar, mas pode pregar. Talvez você não prega, mas você pode cuidar do templo. Talvez você não pode cuidar do templo porque tem um horário de trabalho, mas você pode ir num culto evangelístico. E talvez você não possa fazer nada disso, mas você ainda está vivo para adorá-lo. Você ainda está vivo para adorá-lo. Talvez o horário não permite evangelizar na rua. Talvez o horário não permite cuidar do templo. Talvez os problemas da vida tiraram você do trabalho ministerial. Mas ainda há vida, então o adore. Ainda há vida, então o sirva. Ainda há vida, então clame o teu nome. Foi isto que o cego de Jericó fez. Ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele estava vivo e ainda tinha esperança. Quando Jesus chamou ele, Jesus diz: o que é que você quer? Ele poderia ter dito: eu quero a herança do meu pai de volta. Ele poderia ter dito: eu quero justiça aqui na terra. Igual a muitos crentes estão orando por justiça, porque foram feridos e acha que Deus tem que tocar no outro porque feriu ele. Não precisa pedir justiça. O seu Deus já é justiça. Mas agora, ele escutou falar que Jesus estava por ali. Você pelo menos ouviu falar que Jesus está aqui? Pelo menos ouviu falar que ele está passando por aqui. Daqui a pouco vai ser cantado o homem da mão furada, que vai cantar aí, não sei o que é, mas alguém já te falou que o culto hoje ia ser no tema ainda há esperança. Você ouviu falar isso? Ouviu alguém convidando, dizendo que ele estaria aqui? Ouviu alguém dizer que ele poderia curar aqui? Ouviu alguém dizer que ele poderia resolver o teu problema? É isso que o cego de Jericó sabia. Ele não sabia nada além do que você sabe. Ele sabia o mesmo tanto que você sabe. A diferença é que ele acreditou no que ele sabia. A diferença é que a esperança estava viva. A diferença é que ele clamou, aguardando uma resposta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vim aqui dizer nesta noite que ainda há esperança, ainda tem cura, ainda a porta vai se abrir, ainda tem livramento, ainda tem salvação, porque o Deus da sua vida te manteve vivo para ver a vitória sobre a tua vida. A mãe de Sansão conta que recebeu a visão de Deus, a visita de Deus para o teu marido Manoá. O marido Manoá não era um crente de esperança, era um crente natural. E quando ela termina de contar a visão, ele diz: meu Deus, nós vamos morrer. E ela disse: se Deus nos quisesse morto, por que ele nos prometeria tanta coisa? Aleluia. Olhe para o teu irmão, por favor, com cara de crente. Diga para ele: tem promessa na tua vida? Diga para ele: Deus já te prometeu alguma coisa? Ele está te mantendo vivo para alcançar a promessa, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Fique de pé. Naquele dia, Jesus, olhando para Bartimeu, perguntou: o que é que você quer, Bartimeu? Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver. A visão foi restituída, a vida voltou ao normal. Deus quer mudar a tua história. Deus quer devolver você ao caminho da
promessa, mas clame, busque, porque enquanto a vida há esperança, aleluia. Vamos adorar, vamos, fique de pé com alegria, fique de pé com ânimo, Deus